Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à organização deste congresso, em particular ao Bruno, pelo generoso convite que me foi feito para participar, e quero agradecer também a todos vós por estarem a assistir. O que eu irei fazer hoje é uma breve apresentação sobre o projeto arqueológico de Cacheu, na República na Guiné-Bissau. Aqui é um projeto que foi iniciado no final de 2019, e que se encontra interrompido temporariamente devido à pandemia de Covid-19 no mundo. No entanto, o projeto será muito brevemente retomado com trabalhos de campo previstos já para 2022. O projeto arqueológico de Cacheu, esta apresentação, começará com um breve contexto histórico sobre a fundação de Cacheu, na costa da Guiné-Bissau, do que é hoje a Guiné-Bissau. Numa segunda parte eu irei falar sobre as razões deste projeto, na forma como este projeto apareceu e no contexto geral dos seus promotores. Numa terceira parte irei então falar sobre as premissas deste projeto, com dois focos centrais. Primeiro, a experiência colonial e a escravidão, considerando que Cacheu foi um dos mais importantes portos de tráfico de pessoas escravizadas no mundo atlântico, entre os séculos XVI e o início do século XIX. E depois, numa segunda parte, falarei então sobre um aspecto normalmente menos discutido, sobretudo por arqueólogos, que é o colonialismo recente na Guiné-Bissau, e a forma como o colonialismo recente se encontra materializado e como ele se articula com a memória da comunidade atual de Cacheu. Cacheu localiza-se nas margens do rio Cacheu, no noroeste da República da Guiné-Bissau. A vila foi fundada na década de 1580 por grupos de lançados, pessoas de origem portuguesa, mas também de origem africana, que se estabeleceram na região para desenvolverem relações comerciais com as comunidades que viviam nesta região, que era, à época da fundação, digamos que a margem do chamado Império do Cabo, o Império Mandinga, que se formou com a fragmentação do Grande Império do Mali um pouco antes. Estas pessoas que chegaram de origem europeia, mas também de origem africana, que já havia muitos anos que se haviam estabelecido no arquipélago de Cabo Verde, por exemplo, e noutros pontos da costa africana, ainda que temporariamente, elas chegaram a esta região com o objetivo de comerciar, mas muito rapidamente esse comércio se desequilibrou e passou a estar dominado quase exclusivamente pelo tráfico de pessoas escravizadas. E esse tráfico foi o que realmente determinou a expansão colonial nesta região, que durou até aos anos 70 do século XX. Evidentemente, o tráfico de pessoas escravizadas não durou até tão tarde. Ele foi substituído no final do século XIX por um regime de trabalho forçado, já depois, muito depois da abolição do tráfico transatlântico, um regime de trabalhos forçados que deu corpo, digamos assim, à continuidade do projeto colonial na Guiné-Bissau até praticamente à sua independência em 1973-74. Este projeto arqueológico ele é promovido através do Memorial da Escravatura, que é uma instituição pedagógica e de pesquisa que foi estabelecida em Cacheu, e é um projeto que decorre de uma parceria entre a Ação para o Desenvolvimento, que é uma organização não governamental guineense, e a Universidade de Lisboa, em Portugal, através do Centro de Arqueologia e do Centro de História. Como eu referi, esta parceria tem como centro o Memorial da Escravatura, que é um polo pedagógico e de pesquisa, no qual todos nós somos bem-vindos e que seguramente acolherá
todo tipo de iniciativas culturais e científicas que vocês queiram aí desenvolver. Este memorial encontra-se localizado no centro de Cacheu, numa antiga casa comercial que nos anos 70, quando da independência, era um empório comercial chamado Casa Gouveia, que está muito associado à memória da opressão colonial portuguesa sobre o povo guineense. Este projeto, numa fase inicial, tem três componentes. Em primeiro lugar, a inventariação dos artefactos, dos objetos que foram sendo recolhidos ao longo do tempo no memorial, tanto pela comunidade como pelas pessoas que trabalham na AD. Num segundo momento, este projeto envolve a entrevista sistemática da comunidade de Cacheu, sobretudo as pessoas mais idosas, sobre as tradições de Cacheu em relação com a memória da escravidão. Um terceiro aspecto tem que ver com o desenvolvimento, o estabelecimento e o desenvolvimento de um projeto de consulta com a comunidade, em que a comunidade ela própria participa no desenho da agenda de pesquisa e depois no seu desenvolvimento. Um dos frutos deste projeto foi já, enfim, de um modo geral, através do memorial, foi a realização deste simpósio internacional em fevereiro de 2020, no qual alguns de vós participaram, nomeadamente a professora Dani Cleia. O projeto arqueológico, propriamente, como eu dizia há pouco, foca-se em dois aspectos centrais. A experiência colonial em sua relação com a escravidão e depois o colonialismo tardio. Na experiência colonial e a sua relação com a escravidão, é um projeto que é uma componente do projeto que requer uma pesquisa sobre as origens, sobre a fundação do próprio Cacheu. Não existem muitas representações gráficas visuais sobre a fundação de Cacheu, ou pelo menos sobre o período mais antigo de Cacheu. Existe esta imagem, por exemplo, este croquis de Cacheu, muito simples, com a representação de algumas instituições coloniais, algum tempo depois, já bastante tempo depois do estabelecimento formal da coroa portuguesa na região, dos meados do século XVIII, em que vemos aqui, por exemplo, a Igreja Matriz, as estruturas defensivas nas quais se incluem o bastião, vários bastiões fornecidos por artilharia, a fortaleza que ainda existe e o fosso defensivo. A Igreja Matriz, ela foi construída parcialmente com pedra velhosa, que foi levada da região de Lisboa, que foi sendo reutilizada até hoje em edifícios de Cacheu. E que em alguns casos se encontra perdida, encontram perdidos pela cidade, não é? Podemos ainda identificar alguns aspectos da estrutura defensiva, nomeadamente dos bastiões, como o Bastião de São Francisco, onde fui encontrar uma velha peça de artilharia. Bom, a fortaleza, naturalmente, que ainda existe, apesar de se encontrar num estado que resulta de renovações bastante recentes. E também o fosso defensivo, não é? De acordo com alguns relatos históricos, este fosso era navegável. Claro que hoje não está muito longe disso, não é? Mas continua a servir para escoar águas. A partir de alguns destes elementos e de outros, nós conseguimos estabelecer um mapa de vestígios, digamos assim, da cidade de Cacheu, e a partir daí estabelecer um programa de intervenção que começará no próprio Memorial da Escravatura. O Memorial da Escravatura, o edifício, é possivelmente uma reencarnação do final do século XIX, do início do século XX, de um tipo de construção de arquitetura tradicional nesta região, da chamada arquitetura luso-africana ou arquitetura portuguesa, que consiste em casas de 1 ou 2 pisos, geralmente construídas em terra, com muito pouca pedra, não é? E que eram frequentemente reconstruídas.
Aqui nesta imagem podemos ver a fortaleza e aproximadamente o local onde está hoje o memorial da escravatura. Era toda uma área preenchida por casas que hoje não existem mais, não é? A Casa do Memorial, portanto, ela localiza-se aqui, muito perto da Igreja Matriz, bem no centro de Cacheu, e é uma casa que se desenvolve em torno de um pátio com 2 pisos. Este seria um pátio fortificado, um pátio em que estariam concentradas as atividades domésticas, o trabalho dos proprietários, das pessoas que viveriam com os proprietários, e seria também um local de aprisionamento de pessoas escravizadas, que depois seriam forçadas a embarcar nos navios para as Américas, não é? Este tipo de arquitetura existe um pouco por toda a costa ocidental africana. Possivelmente muitos de vós reconhecerão este edifício chamado a Maison des Esclaves, na ilha de Gorée, que é uma casa, foi criada como uma casa na qual viveriam também pessoas escravizadas. É um tipo de construção muito precária, porque é feita de barro e, portanto, seria um tipo de construção pensada para ser renovada periodicamente. Portanto, as construções que encontramos hoje em Cacheu, elas serão, de um modo geral, bastante tardias. Eu penso que do século XIX, já dos inícios do século XX, mas é possível ver ainda fundações de casas, fundações em pedra, dessas casas nas proximidades das casas que existem hoje, não é? Portanto, possivelmente encontraremos mais casas conforme desenvolvamos a nossa pesquisa. Cultura material corresponde, que se encontra à superfície e em Cacheu, corresponde mais ou menos àquilo que foi o estabelecimento da coroa portuguesa em Cacheu, muito tempo até depois da fundação de Cacheu pelos lançados. Cacheu não era apenas um entreposto colonial, foi um entreposto colonial que se desenvolveu em torno do tráfico de pessoas escravizadas, mas era um entreposto colonial que vivia de relações estabelecidas com as comunidades africanas. É possível que essas comunidades já habitassem esse local específico no momento em que os portugueses, os lançados, chegaram, e que, precisamente por essa comunidade já existiram, eles tenham decidido se estabelecer aí, não é? A documentação histórica aponta para a existência de 2 cacheus diferentes, não é? Cacheu chamada Vila Quente, que seria exclusivamente ou sobretudo habitada por comunidades africanas, e a Cacheu fortificada, que seria o espaço colonial. A Vila Quente, precisamente, que ficaria fora das muralhas, nunca foi realmente localizada. Eu suspeito que seja o local hoje chamado de Tabanca de Bessamar, que é o local de uma antiga tabanca que foi evacuada forçosamente pelas autoridades coloniais portuguesas nos anos 30 do século XX, e que é um local que ainda hoje é lembrado como um espaço sagrado, um espaço muito importante para as pessoas que habitam em Cacheu. Esse local, toda essa área, encontra-se pontuada por pequenos concheiros, que indicam uma presença bastante intensa de comunidades nesta área, até ao seu abandono. A cerâmica de Cacheu, na área de Cacheu, indica precisamente isso, não é? E a vegetação, ela própria, indica a intensidade da ocupação humana, sendo que as comunidades de Cacheu, ainda hoje, associam a presença destas árvores à vida dos seus antepassados nesta área, na tabanca de Bessamar. Como eu dizia, as pessoas que viviam na tabanca de Bessamar foram forçadas a sair para um outro local de Cacheu, e, portanto, neste projeto arqueológico é importante olhar não só para o espaço colonial propriamente, mas também para a comunidade que vivia ao lado do espaço colonial, possivelmente antes da chegada dos europeus. É por isso que estamos também desenvolvendo uma componente de arqueologia pública, porque entendemos que a arqueologia a ser feita neste tipo de contexto, bom, a arqueologia é de um modo geral, mas sobretudo a arqueologia que é feita em contextos relacionados com relações históricas de desigualdade, que perduram ainda hoje, que se fundaram no colonialismo, na escravidão,
A arqueologia que é feita neste tipo de contextos deve ser feita sempre através da consulta com as comunidades, para que entendamos qual pode ser a utilidade da arqueologia, de que modo a arqueologia pode servir à agenda da comunidade, as suas demandas políticas, sociais, económicas, etc. E é neste sentido que decidimos, já depois de estar em Cacheu, alargar o projeto para uma segunda componente, que tem que ver com o colonialismo tardio até à independência da Guiné-Bissau em 1973-74. A memória e o legado do colonialismo. Esta componente emergiu como uma reflexão a partir das entrevistas que eu fui fazendo com alguns membros da comunidade, por exemplo, aqui o Sr. Armando Pereira, com quem eu tive uma conversa sobre a abolição da escravidão no que é hoje a Guiné-Bissau. Várias pessoas me foram dizendo que, de facto, a escravidão ela não terminou no século XIX, quando foi declarada oficialmente abolida, não é? Ela terminou, possivelmente, com a independência, não é? E esta memória da escravidão como algo difuso, que perdura no tempo até um passado muito recente, tem que ver com a substituição da escravidão por um regime de trabalhos forçados em que se baseou a economia colonial portuguesa até pelo menos aos anos 60. E este colonialismo tardio ele está muito presente em Cacheu, portanto, no urbanismo e nas instituições coloniais que aí foram colocadas, e é uma materialidade que aparece registada das mais variadas formas, tanto localmente como nos arquivos de antigos colonos. Eu tive a oportunidade de localizar alguma desta materialidade em Cacheu, incluindo um antigo quartel militar português. Existiam vários quartéis em Cacheu durante as guerras de libertação dos anos 60 e 70. Este campo militar hoje é uma missão católica e o antigo local onde estava o bar dos oficiais é hoje um galinheiro. Portanto, é um interessante resultado, fado, digamos assim, do colonialismo na sua fase tardia. Outro aspecto também importante que se deve documentar nesta componente do projeto são os espaços de repressão, os espaços ligados à gestão do Império Colonial tardio, que têm que ver com a repressão da resistência ao colonialismo e com práticas de genocídio. Este local era a sede da polícia política portuguesa, que funcionou como uma autêntica polícia genocida nos espaços coloniais na África e que hoje é a delegacia marítima. Existem alguns espaços de tortura, como este local, que estaria implantado no que seria a velha Casa do Gerador de Cacheu, que era um local onde as pessoas eram torturadas. E existe ainda um outro espaço que é importante documentar, que é possível vala comum de jovens adultos das tabancas dos arredores de Cacheu, que foram aprisionados pela polícia política e assassinados. Esse local estaria atrás da atual igreja de Cacheu, num local que permanece limpo de qualquer tipo de ocupação, o que denota uma certa associação, um certo respeito pelo local, ainda que seja um tema que raramente é discutido. No entanto, apesar de ser raramente discutido, é um tema que me foi falado frequentemente enquanto pensava na organização deste projeto, e o que significa que as pessoas de Cacheu, pensando em arqueologia e pensando no tema da escravidão, querem realmente falar e querem fazer alguma coisa, querem dar sentido a esta experiência mais recente do colonialismo tardio, que impactou tanto as suas vidas como, evidentemente, dos seus parentes, dos seus pais e dos seus avós. Só para terminar esta breve apresentação, eu gostaria de
vos mostrar esta imagem de estátuas coloniais que depois da independência foram trazidas de várias partes da Guiné-Bissau para a fortaleza de Cacheu. Estas estátuas foram colocadas em Cacheu de uma forma, digamos que, museológica, portanto, elas foram colocadas ali com uma curadoria, digamos assim. Se repararem na estátua da esquerda, ela não está de pé, ela foi colocada, mas não na sua pose original, o que tem um significado muito importante, e que, a meu ver, revela aquilo que poderá ser talvez um dos grandes contributos da comunidade de Cacheu para as discussões atuais sobre a memória do colonialismo e os julgados do colonialismo a nível global. Muito antes dos europeus e dos norte-americanos decidirem discutir sobre a presença das estátuas coloniais e dos julgados coloniais no espaço público na Europa e na América do Norte, já pessoas na América Latina, comunidades por toda a América Latina, no Sudeste Asiático e também na África, haviam começado essa discussão. E não só haviam discutido, não só haviam começado essa discussão, como também puseram as mãos à obra e decidiram fazer alguma coisa sobre isso. E eu gostaria então de terminar a minha apresentação com esta reflexão e convite à ação. Muito obrigado a todos.